Olá, temos falado já há um domingo e pretendemos falar mais alguns domingos à frente a respeito do tema Cristo na crise. A grande questão que queremos compartilhar, e já iniciamos isso domingo passado, é pensar na relevância da fé em Cristo, da fé em Deus, a fim de enfrentarmos e superarmos as crises que têm nos assolado tão veementemente. Não estou dizendo para gerar em mim e você uma perspectiva alienada, distorcida a respeito da realidade, mas enxergar a realidade na perspectiva da fé e mesmo sendo a realidade dura, complicada, difícil, poder enfrentá-la na certeza de que alguém peleja por nós, de que alguém está por nós e que vai adiante de nós e nos garante na sua palavra que nele somos mais que vencedores. Estamos falando de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Há um texto na palavra de Deus já lido na semana passada, eu quero reler esse texto e também trazer uma outra palavra, um outro texto que é Neemias. O primeiro texto é João capítulo 16, verso 33, diz assim a palavra de Deus: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neemias capítulo 1, versos de 1 a 5, diz assim, aliás, versos de 3 a 5, E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Veja só o que a palavra de Deus nos diz nesse momento. Quando o texto sagrado nos remete ao primeiro momento em que Cristo traz um ensinamento, e nesse ensinamento ele declara, quando fala a respeito da nossa vida aqui na terra, ele inclui a realidade das aflições. Por mais que queiramos negar as aflições, é uma realidade posta para mim e para você. Ela está aí, ou elas estão aí, as aflições estão aí. Mas ele nos remete a pensar, olhando para as aflições, ele nos remete a pensar com otimismo, com fé, com ousadia ou com ânimo. Ele diz, tende bom ânimo, porque eu venci. Aquele que venceu, venceu por mim, venceu por você. Vou estar usando esse texto de Neemias, que li agora há pouco, como uma referência desta realidade espiritual, de um Deus que pela fé quer agir em nosso favor. No entanto, existe aqui nessa palavra que acabamos de ler em Neemias, nessa história, alguns conselhos práticos no campo da fé em tempos de crise. Alguns conselhos práticos para que eu e você usemos a fim de enfrentar melhor as nossas crises. No entanto, eu quero fazer, antes de falar desses conselhos ou dessas considerações, eu quero fazer 3 considerações preliminares de forma muito objetiva quanto ao aspecto das crises. A primeira observação, quero afirmar que toda crise produz imensa carga emocional. Não é possível passarmos por crise e isso não ter um impacto na nossa estrutura emocional. Muitas crises nos abalam tanto, mas tanto, que é possível que pessoas que nunca choraram comecem a chorar. Pessoas que nunca se viram tristes comecem a se perceber com humor rebaixado, tristonhas e até mesmo melancólicas. Aquelas que viviam no seu equilíbrio passam a ter picos de ansiedade, passam a se perceber irritadas, nervosas. Em outras palavras, ou resumindo, toda crise tem sobre a sua vida um grande impacto emocional. Por que essa consideração? Significa dizer que na medida em que isso vai impactar a minha vida emocionalmente, isso vai resultar em menos reflexão. Quanto mais envolvido por uma emoção, menos eu penso numa solução, menos eu racionalizo, porque o afeto nos afeta. Uma segunda consideração preliminar é que toda crise exerce também grande pressão, ou seja, há uma cobrança constante sobre a sua mente, não só o impacto emocional, mas uma pressão sobre a sua mente a fim de que você dê jeito naquilo,
a fim de que você resolva aquilo, mesmo que ninguém esteja te cobrando coisa alguma, você haverá de se cobrar e esta pressão, interna ou externa, vai ser um grande impacto sobre a sua mente, exigindo de você uma posição. Por último, uma última consideração preliminar é que a crise é o momento mais fácil para você tomar decisões. Como assim mais fácil? Sim, mais fácil. Se você está sob uma grande carga emocional, está debaixo de muita pressão, alguém que está assim está em busca de alívio. E para buscar um alívio, as pessoas vão atrás de caminhos fáceis, tomam decisões sem reflexão, não avaliam consequências e se perdem no labirinto de resultados bem tenebrosos. Seja isso no campo financeiro, como muitos acabam, momento de aperto financeiro, de crise financeira, querendo um alívio rápido, busca uma agiota. O que era um buraco agora vira uma cratera, um abismo. E algo que normalmente se estende às vezes ou prolonga a crise por mais tempo. Então é o momento mais fácil. É bem provável que você já tenha tomado alguma decisão assim rápida, a fim de trazer alívio num tempo de crise. E chegou à conclusão de que foi um tiro pela culatra. Você acabou tendo prejuízo nessa impulsividade. O fato é que, sob tensão, em busca de alívio, você pode tomar decisões rápidas, mas perigosas, com grande repercussão na sua vida. Portanto, dito estas 3 considerações preliminares, quero pensar rapidamente em 3 conselhos práticos para você usar em tempos de crise, em tempos de aflição. Eu quero usar a história de Neemias, lido agora o texto, agora há pouco. O texto que nós acabamos de ler fala que Neemias recebeu uma notícia. Já recebeu uma notícia ruim? Uma notícia pesada que te desequilibrou? Pois é, foi isso que aconteceu. Neemias recebeu uma notícia pesada e essa notícia vai desequilibrá-lo por um tempo. Vai colocá-lo diante de uma situação tenebrosa. A notícia era que o povo de Deus estava numa situação muito ruim. Como diz a palavra, que aqueles que ficaram no cativeiro, que estavam na província, estavam em grande miséria e desprezo. Imagina alguém dizer para você, declarar para você que tem um familiar seu ou parte da sua família passando por miséria, numa situação deplorável, numa terra longínqua. Veja, isso está ocorrendo aqui. E o detalhe que nós vamos perceber é que, além dessa situação de miséria e de desprezo que o povo de Deus estava passando, Jerusalém estava com os portais queimados, as portas queimadas e com as muralhas em ruínas. Ele olha para essa notícia ruim e ele faz algo. E é isso que eu quero falar, quero compartilhar com você. O que ele faz está aqui. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Veja, o que estamos vendo aqui nesse momento, são 6 conselhos, eu quero falar de 3 hoje, e 3 outros conselhos irei mensurar no nosso próximo programa, próximo domingo. O primeiro conselho em tempos de crise é que você seja capaz de ouvir o que se passa. Em tempos de crise é comum as pessoas não mais conseguirem escutar direito. Estão debaixo de um turbilhão de apertos, seja no campo do relacionamento, das finanças, um problema de saúde. A pressão é tão grande, a carga emocional é tão elevada que elas passam a não conseguir mais escutar. Inclusive, não conseguem mais escutar a si mesmas, porque não pensam direito, não conseguem escutar bons conselhos de grandes amigos, não conseguem escutar a própria voz de Deus. Ficam meio que surdas, entenebrecidas, como que vivendo numa situação em que não se enxerga um palmo à frente e não conseguem mais escutar. Veja só que coisa interessante, a Bíblia diz, ouvindo, escute aqui, ouvindo eu estas palavras. Se você ler o restante dos capítulos de Neemias, vai perceber que ele não somente ouviu a notícia ruim, isso é fácil, qualquer um ouve uma notícia ruim, por mais que não se sinta bem com ela, mas ele permaneceu ouvindo o seu coração, ouvindo o coração de Deus, os conselhos de Deus, ouvindo as pessoas à sua volta, ele permaneceu com seus ouvidos atentos ao longo de todo o processo de reconstrução das muralhas
e momento em que ele estava lutando para que a crise pudesse, naquilo que ele pretendia realizar, pudesse ser encerrada. É preciso ouvir, é preciso estar com os ouvidos abertos. Isso inclui não ignorar a realidade, mas também inclui não ignorar a opinião de Deus e a opinião de pessoas mais maduras, mais centradas, ou de pessoas que não estejam em estado de sofrimento e que podem apontar o caminho. Em tempos de crise, como em nenhum outro tempo, precisamos abrir os nossos ouvidos e darmos ouvido ou escutarmos o coração de Deus em especial, a opinião de Deus, escutarmos a opinião das pessoas que nos amam e que têm maturidade e que não estão em crise, portanto conseguem pensar melhor do que nós que estamos em crise. E por último, começar a ouvir a si mesmo, se aquietar e começar a encontrar um caminho. Esse é um primeiro conselho. Um segundo conselho que está aqui nesse texto é que você precisa aprender a se dar o direito de expressar fraqueza. Como é difícil você admitir que falhou. Como é difícil você admitir que algo não deu certo, que você não foi capaz, que você não teve a capacidade de deter aquela situação e aquilo veio como um tsunami na sua vida e você começa a se culpar. Como é difícil reconhecer fraqueza. Mas o texto diz aqui que, tendo ouvido isto, olha só a palavra do Senhor em Neemias 1,4. Ele diz: assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias. Perceba, ele não ficou apenas no lamento, ele não ficou apenas no choro, apenas na perplexidade, mas é fato que ele se deu o direito de expressar fraqueza e perplexidade. Está em crise? Independente do nome dessa crise, por favor, aprenda o caminho da humildade, aprenda o caminho do quebrantamento, aprenda a reconhecer que você falhou, aprenda a reconhecer que você perdeu o controle, é o primeiro caminho. A Bíblia diz que Deus vai humilhar os soberbos, mas Deus vai exaltar aquele que se humilha. Deus tem resistência ao soberbo, mas ele se abre para o humilde. E é preciso muita humildade em tempos de crise. Reconhecer que você não cuidou direito da sua saúde, reconhecer que você se descuidou do seu casamento, que você se descuidou dos seus filhos, reconhecer que você não administrou bem o seu dinheiro. Veja, tudo começa por esse princípio da humildade. Se por um lado eu te chamei a atenção para você aprender a ouvir, por outro lado é preciso, nesse momento, que você se dê o direito de expressar fraqueza e perplexidade. Você é um ser humano. Você é feito do mesmo material que eu sou feito. Nós somos de carne e osso. Somos marcados pela finitude. Nós não somos deuses ou deusas. Não somos robôs, não somos máquinas. Somos gente. Como gente, nós temos limites. Quando Neemias começa reconhecendo e declarando a sua fraqueza, ele está se permitindo por um tempo essa fraqueza. É óbvio que ninguém sai de uma crise só declarando ou expressando fraqueza, mas é o começo. Você jamais vai conseguir ir muito longe se você não começar por aí, jogando toda essa realidade sobre a mesa, dizendo assim, olha, é isso aqui, fali, meu casamento não está bem, minha família está desajustada, adoeci, perdi dinheiro, fiz um péssimo negócio. É preciso reconhecer isto. Não é fácil. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Um tempo de crise, o primeiro momento, é tempo de chorar, é tempo de prantear. A crise vai passar e aí então será um tempo de rir. Então as pessoas te perguntam, como que você vai? Somos tentados, mesmo estando em crise, a dizer, está tudo bem. Veja, estamos mentindo para nós mesmos. É óbvio que você não precisa relatar as suas fraquezas para as multidões, mas é preciso, em algum momento, para alguma pessoa, sobretudo para Deus, reconhecer que você falhou. Um terceiro e último conselho nesse momento, também no mesmo texto, é você aprender a ter uma reação para além do lamento, ou seja, decida se levantar. É preciso ouvir, é preciso se dar o direito de expressar fraqueza, mas há um momento em que você já expressou a fraqueza, já ouviu, já sabe o que tem que ser feito, agora é a hora da reação. Imagina você ficar só no lamento.
pobrezinho de mim, coitadinho de mim, ah meu Deus, é hora de parar, respirar fundo e dizer, alguém tem que resolver isso. E com a força de Deus, com a fé em Deus, com a ajuda de Deus, vou me levantar e vou resolver isso. Foi isso que Neemias fez, arregaçou as mangas, mobilizou as pessoas e ele, com o povo, se pôs a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ele não ficou no lamento. Conheço muita gente que até ouve e consegue expressar fraqueza, reconhece com humildade seus limites e fica lamentando. Lamenta um dia, um mês, um ano, e daí passa-se o tempo e tudo que ele tem para mostrar é lamento. O lamento por si só não resolve nada. Tem o seu momento, isso faz parte do processo de crise, mas é muito necessário que você decida se levantar, que você tenha uma reação diante da crise, que você tenha uma reação para além de se lamentar. Se assente, chore, lamente, depois enxugue as lágrimas, arregace as mangas e com fé em Deus parte para resolver aquilo, com discernimento, com ousadia, com sabedoria, mas com a objetividade. É preciso isto. Olhando para essas palavras, me recordo do que registra o livro de Salmos, capítulo 62, verso 5, que diz assim, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O salmista Davi declara que ele tinha esperança, e essa esperança estava sobretudo em Deus. Está vivendo tempos de crise? Pois é, te dei aqui 3 conselhos. Seja capaz de ouvir. Aprenda ou se dê o direito de expressar fraqueza e perplexidade. E tenha uma reação para além do lamento. Decida se levantar. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e que Ele possa continuar falando ao seu coração, para que a fé em Deus, a fé em Cristo, possa ser suficiente para te fazer romper com esta crise ou quaisquer outras crises que porventura surgirem na sua trajetória de vida. Deus te abençoe. Amém.